estivemos ali. Hoje, o tema da nossa ministração é colocar a vida no prumo. Nós precisamos colocar a nossa vida no prumo. Primeiro vamos entender o que é o prumo. Quando alguém trabalha com obra aí, pedreiro, mestre de obras, já sabe do que eu estou falando, mas é um equipamento, né, com uma madeira, com um barbante, que você coloca na parede. Você está construindo uma parede, está levantando uma parede, está edificando uma construção, você coloca lá e vê se a parede está no prumo. Se ela estiver torta para um lado, o prumo vai demonstrar, para o outro lado também, ela tem que estar retinha. Então o prumo é para que seja feita uma construção de forma reta, de forma correta. E colocar a vida no prumo é colocar a vida em ordem, colocar a vida alinhada, fazer um alinhamento de pensamentos, de ideias, de ideologias. Então, nós vamos falar sobre colocar a nossa vida no prumo nessa noite. Você é muito bem-vindo e quero crer que o Espírito Santo de Deus está movendo a minha vida e há de mover a tua vida durante essa ministração para alcançar as necessidades do teu coração. Então eu vou começar lendo um texto que está em Amós, no capítulo 7, versículos 7 e 8, diz assim: mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantando o prumo. Então o Senhor estava sobre o muro e passando prumo ali no muro. E tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? Deus falando com o profeta Amós. E Amós respondeu, falou assim: eu vejo um prumo. Então disse o Senhor: eis que porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarem por ele. Então Deus está dizendo que vai colocar um prumo diante do povo, e é isso que eu quero propor à sua vida agora. Entender que de tempos em tempos Deus vem aferir a situação da tua vida. Ele vem colocar o prumo diante de você, e há tempo de nós, e é em tempo de nós alinharmos aí nossas paredes. Amós, ele era um profeta no período do rei Uzias, era um reino próspero, um reino de paz, e essa prosperidade, essa riqueza, essa abundância que o reino de Israel tinha debaixo do reinado de Uzias, acabou gerando sobre o povo de Deus um declínio moral na sociedade, né? O povo entrou numa zona de conforto, estava tudo muito bom, tudo ótimo, e acabou tendo um declínio moral. Então Deus levantou o profeta Amós, um pastor, ele era plantador de figos, levantou para denunciar toda a corrupção social, a corrupção religiosa que havia ali no meio do povo, e avisar que haveria um iminente juízo da parte de Deus sobre o povo. Essa foi a palavra que Deus ordenou a Amós. Deus estava comparando a decadência moral com uma parede fora do prumo, e se continuasse assim, a parede ia cair. O prumo se refere a um padrão de valores, princípios, verdades, discernimentos da palavra de Deus, da sua palavra. Então, quando Deus fala que vai passar o prumo na nossa vida, o parâmetro, os valores, os princípios, as verdades estabelecidas na palavra de Deus vão ser o prumo que vai passar sobre a nossa vida. Estamos andando nessas verdades, estamos cumprindo esses princípios, estamos administrando esses valores, estamos tendo discernimento e entendimento da sua palavra. O fato é que a humanidade, meus irmãos, tem buscado solução em muitas coisas para a sua vida, né? Então a gente vê muita gente buscando na parapsicologia, tem pessoas que buscam fuga nas drogas, realizações no ocultismo. Parece que é mais fácil acreditar lá nas mentiras de Satanás do que acreditar nas verdades da palavra de Deus. Então o ser humano, ele busca algumas respostas. Tem algumas perguntas que é inerente, é comum, a gente vê, é muito comum o ser humano fazer esse tipo de pergunta. Por exemplo, uma das perguntas, vou citar 4 perguntas assim, muito comuns, quem sou eu? De onde eu venho e para onde eu vou? Quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? O que tem valor para mim? O que de verdade na vida realmente tem valia? E como é que eu posso saber se eu estou andando certo, errado, essas coisas estão bem? Então vamos lá, primeira pergunta: quem sou eu? Qual é a minha verdadeira identidade? Independente da impressão que eu quero que os outros tenham de mim, que as feridas de rejeição que nós trabalhamos na semana passada, muito em cima disso, né? Às vezes nós pautamos nossa vida, caminhamos,
querendo impressionar as pessoas, querendo agradar pessoas. Então, esquece isso, independente da impressão que os outros têm de mim, qual é a minha verdadeira identidade? Como que você se define? Se você pudesse ter uma definição da sua identidade, de quem é você, como você se definiria? Muitas pessoas estão naufragando numa crise de identidade, irmãos. Muitos. Não conseguindo entender as verdades e os propósitos de Deus para com a sua própria vida. Tem um vazio contínuo. Eu tenho dito sempre, nós viemos à Terra com um propósito. Deus te trouxe aqui com um propósito, você não tem dúvida disso. E a tua felicidade, a tua paz está diretamente ligado a entender e interpretar qual é o propósito de Deus na sua vida e você colocar isso como prática de vida, como regra de vida. Agora, muitas pessoas estão presas em suas feridas emocionais e tentando apenas se defender ao invés de ter uma vida de conquistas. Por quê? Porque quer agradar pessoas, porque não sabe para onde vai, não sabe de onde vem, não sabe nada, não sabe nem quem é mesmo. Então, como não tem essa definição de quem é, de quem ele é, para que ele existe, qual o propósito da sua vida, ele vai vivendo e trabalhando e apenas suportando as suas feridas, ao invés de ter uma vida de conquista. Quando nós olhamos a Bíblia de capa a capa, nós vemos que Deus tem propósito de levantar um povo forte, né? Nós vemos um povo que conquista. Quando Deus fala assim para Moisés, olha, eu vou te dar uma terra que manda leite e mel, vou entregar para esse povo essa terra, esse povo vai ter, e esse povo realmente conquistou essa terra. Agora, quando Deus falou que ia dar, eles tinham que ter um trabalho de entendimento de falar assim, eu vou tomar posse dessa terra. Porque quando eles chegaram lá, tinham inimigos poderosos, eles tiveram que avançar sobre os inimigos, eles tiveram que conquistar. Então, os presentes de Deus, eles vêm sobre as nossas vidas, mas nós temos que almejá-lo como conquistadores, buscar mesmo as vitórias de Deus. E que vitória que eu vou buscar? O que está diretamente ligado ao propósito de Deus na minha vida, ao projeto de Deus na minha vida. Quando eu não tenho resposta para a pergunta, quem sou eu passo a ter as reações de defesa, que comumente se manifestam assim, olha, normalmente as manifestações de defesa de quem não sabe dizer quem são pessoas que acabam se respondendo através da passividade ou através da agressividade. Passividade é quando a identidade da pessoa está em crise. Ela tenta se defender das rejeições, ela se sente isolada, ela fica acomodada, ela fica defensiva, vulnerável, com medo, passiva mesmo, sem uma percepção correta da situação. A pessoa fica solitária, deprimida. Na igreja, você consegue identificar na igreja pessoas assim? Normalmente é aquele irmão que se apresenta como o mais espiritual, assim, né? Então ele tem tantas inseguranças na sua vida, tantas dificuldades, então ele quer passar a ideia de uma pessoa espiritual, né? Tipo, eu sou espiritual, ninguém vai chegar muito em mim aqui. Acaba usando a religiosidade para esconder os seus fracassos, esconder os seus medos, os seus pecados. Então tudo ele é espiritual, mas no fundo ele está escondendo as suas fragilidades, medos, fracassos. Algumas pessoas reagem a essa falta de identidade, sem saber quem ela é mesmo, com uma forma agressiva de ser. A pessoa se sente ameaçada e ela acaba adotando uma postura agressiva. É uma forma de dizer, olha, não se aproxime das minhas feridas, tá? Ela não quer, na verdade, te agredir. Mas o aviso é claro, não mexa comigo. Se você mexer, você vai levar. Faz cara feia, tem gênio ruim. Na verdade, são mensagens de que, no fundo, ela se sente isolada, defensiva, acomodada, ferida, frustrada, com medo. Crítica, rancorosa, assim, uma pessoa negativa, né? Essa pessoa, normalmente, na igreja, você vai identificar ela, aquelas pessoas muito sinceras, assim, eu vou falar umas verdades, tudo é o sincerão. Na verdade, ele está com um monte de problemas internos e a reação dela é sendo uma pessoa agressiva. Ela te agride, mas na verdade a agressão é uma forma de se defender. É comum as pessoas que não sabem responder quem eu sou eu, né? E a resposta a essa pergunta está na Bíblia. Jesus tem a resposta.
Jesus ele diz assim, ele afirmou, tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, quando ele fala assim, eu sou, ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. E quando ele fala, ele é o caminho, na verdade ele é o grande eu sou, é o caminho para o descobrimento da sua identidade. Quando você quer saber quem é você, primeiro que você aceitou a Cristo, você é filho de Deus. Você pode buscar em Jesus, ele fala, eu sou o grande eu sou, eu posso resolver os seus problemas. Eu tenho condição de resolver os seus problemas. Eu sou o caminho, vem através de mim você vai conseguir identificar mesmo a tua personalidade, a tua identidade, qual é o propósito na sua vida. Nós nascemos com um propósito, ele vai se revelar em nossas vidas. Então ele é o caminho, o grande eu sou, o caminho, a verdade e a vida. Ele nos conduz, né? O caminho é o caminho de condução ao Pai. Ele fala assim, lá na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vou teria dito, eu estou preparando um lugar para vocês. Isso é, a casa do Pai, nós vamos voltar para a casa do Pai. Quando nós originamos de Deus e nós vamos voltar para Deus, nós originamos da casa do Pai, nós vamos voltar para a casa do Pai, Jesus é esse caminho. Então, nós vamos em Cristo Jesus, sabendo que Ele é todo poderoso, sabendo que a verdade está nele, que o caminho está nele, né? O caminho para a nossa identidade e o caminho de volta para Deus. Ele é o caminho, Ele nos conduz ao Pai, Ele nos conduz à nossa origem, nós vamos conseguir identificar quem nós somos. Precisamos discernir quem estamos sendo e quem precisamos ser. Então, essa resposta de quem é você vai encontrar quando você entender esse versículo como fazendo parte da sua vida. Jesus diz, é o grande eu sou o caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, Ele nos leva ao Pai. A segunda pergunta é, de onde venho e para onde vou? Muitas pessoas falam, de onde que eu vim? Para onde que eu vou? Meus irmãos, isso tem a ver, é intimamente ligado para onde eu vou com a herança que eu tenho a receber. E de onde eu vim está diretamente ligado ao caráter da minha vida. Uma certa vez, alguns homens falaram para Jesus que eles eram filhos de Deus. Ele falou, não é não, vocês não são não. Se vocês fossem, vocês faziam a obra de Deus. Nós somos filhos de Abraão, não é, porque vocês procuram me matar. Vocês são filhos do diabo, porque ele é homicida desde o princípio, é o que vocês querem fazer. Então o nosso caráter demonstra a nossa essência, a nossa origem, de onde a gente vem, do que nós somos formados. Ora, se eu entrego minha vida para Deus, se eu confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu tenho que passar por uma mudança de caráter, mudança de mentalidade, mudança da minha estrutura. Isso vai refletir diretamente na visão e no propósito. A visão onde eu quero chegar com o propósito que Deus tem através da minha vida. Você precisa dar direção à sua vida. Quando não temos, é sinal de que nossa vida está perdendo sentido, meus irmãos. Se não tem direção, sua vida está perdendo sentido. Quantos suicídios nós vemos aí? O cara perdeu o sentido da vida. Falta de razão para viver. Torna a nossa vida desestimulante, depressiva. Entendemos qual é a nossa herança e reeducarmos nosso caráter são fundamentais para alinharmos a nossa visão de futuro. Então, você vê até aqui, sem entender bem os propósitos das coisas, precisamos alinhar o teu caráter, precisamos buscar entender suas heranças, qual é o seu propósito, estabelecer uma visão, porque o teu futuro vai ser brilhante em Jesus Cristo. Os teus frutos serão gerados pela semeadura que você fizer agora, através de um padrão moral da palavra de Deus. Lá no livro de Isaías, no capítulo 49, do versículo 2, diz assim, e fez minha boca como uma espada aguda. Então, fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão ele me cobriu, me protegeu e me pôs como uma flecha limpa. Deus está falando que está me pondo como uma flecha, está te pondo como uma flecha, escondeu na sua aljava. Meus irmãos, no tempo certo, Deus vai nos lançar. Você quer saber para onde você vai, de onde você vem de Deus.
Você precisa estabelecer um padrão moral. Porque a hora que você estabelecer a palavra de Deus na tua vida, Deus vai te lançar. E quando Ele te lança como uma flecha. Quando pensamos na dinâmica de uma flecha lançada, ela, apesar de estar totalmente livre no ar, ela tem muita velocidade, ela tem estabilidade, ela tem uma estabilidade e tem direção. Então você lança uma flecha no alvo, ela vai ter velocidade, estabilidade e direção. Deus quer fazer isso com você. Quer que você tenha direção de vida, quer te dar estabilidade na vida, quer que você agilize o processo, não quer que você fique parado, esperando as coisas acontecerem. Deus nos faz conquistadores. Para isso, eu preciso entender isso. De onde vim, para onde eu vou. Isso tem a ver com propósito, tem a ver com herança, isso tem a ver com visão, isso tem a ver com caráter. A vida tem sentido quando Deus nos lança e nós vamos sem medo. Essa flecha que é lançada e vai sem medo. Isso nos dá propósito. A vida tem propósito. Se almejarmos o nada, nós não vamos atingir nada. Esse é o princípio da frustração. A Bíblia ensina, se não temos uma visão, o povo se corrompe. O meu povo perece porque lhe falta entendimento, conhecimento. Eu tenho que ter visão para não ter corrupção. A profecia tem que vir. O que é a visão? Né? O Senhor envia a profecia para que o povo não se corrompa. A profecia é uma visão. Eu tenho que ter visão. Onde eu estou? Quem sou eu? Onde eu quero chegar? Com que propósito Deus me enviou à terra? Então, meus irmãos, se eu não tenho isso, eu vivo frustrado. Mas se eu tenho, eu sou como uma flecha lançada. Terceira pergunta. O que tem valor para mim? O que tem valor para mim? O que realmente tem valor para mim é fácil de identificar. É só você ver, é só se basear no tempo que você gasta nas coisas, os recursos que você investe, os esforços que você aplica em cada coisa ou situação. Dependendo do teu investimento nessas áreas, você vai saber o que realmente tem valor para você. O que realmente é importante e tem valor para você. Deixa eu só pôr aqui para carregar meu celular para não acontecer igual da outra vez, que eu fiquei sem bateria, né? Rapidamente aqui, para não correr no mesmo erro da outra vez. Então, vamos para carregar, vamos lá. O que realmente tem valor para você? Nós vivemos num mundo que o natural e o espiritual existem. Eles caminham assim, correlacionados. Essas dimensões, natural e espiritual, são correlacionadas. Não adianta você imaginar que você vai ser só espiritual ou você vai ser só natural. Nós somos as duas coisas. Não dá para andar naturalmente sem o espírito, não dá para você ficar em espírito e não ter o seu corpo. Nós temos que buscar nesse conjunto, nesses dois, a bênção, a alegria, o propósito, porque Deus não ia te mandar aqui em carne à toa, né? Só para falar assim, olha, você é um pecador. Não, Deus tem planos e propósitos com a tua vida. O ponto-chave, na verdade, é descobrirmos os valores corretos pelos quais devemos construir nossa personalidade e vivemos as nossas vidas, tanto no mundo espiritual quanto no mundo natural. Podemos adotar padrões morais bíblicos que regem o universo. Meus irmãos, é um padrão fundamental. O padrão moral bíblico é um padrão fundamental. Ele é confiável, mas ele é infalível. Vão produzir bons frutos em sua vida quando aplicados. E, se você não aplicar, vai produzir fruto amargo. Não tem como negociar os padrões morais da palavra de Deus. Se você tentar quebrar os padrões, os princípios da palavra de Deus, você não quebra. Não tem como quebrar o princípio de Deus. O que Deus ordenou Deus é Deus. Agora, se você tentar quebrar, é mais fácil você sair quebrado. O que é mais vantajoso? É mais vantajoso você viver pelos princípios da palavra de Deus. Você vai ser abençoado, você vai ser livre. Você vai ser um homem transformado. Meus irmãos, não se negocia padrões morais da palavra de Deus. Lembrando que pregar, conhecer é uma coisa. Não tem o mesmo efeito de se viver. Conhecer, aconselhar, pregar é bom, mas não garante vitória. Ao passo que se você simplesmente colocar em prática em sua vida,
esses padrões, isso vai ter efeito. Então tem gente que conhece muito. Muitos nós conhecemos muito, mas não aplicamos. Você quer ter uma vida transformada? Começa a aplicar de verdade a palavra de Deus na sua vida. Cumpra. Não importa o que o mundo fala. O mundo não é padrão. Nós vamos ver agora aqui na sequência do estudo. Para isso, meus irmãos, Deus coloca o seu prumo para avaliar os valores reais do nosso coração. Ele coloca o prumo e fala assim, vamos ver o que esse cara aqui, ele fala que crê, vai na igreja, levanta a mão, canta, tá, vamos colocar o prumo. Vamos ver na prática, no dia a dia, quem é esse camarada. Se ele é o que ele está falando, se ele é o que ele está pregando. Se ele fala uma coisa, faz outra. Se na hora que aperta o calo, ele segue o conselho bíblico ou ele segue o conselho do ímpio. Se ele segue o conselho das escrituras ou o conselho do seu próprio coração, que é mau e enganoso. O conhecimento, meus irmãos, ele incha. Agora o amor, ele edifica. O amor de Deus supera todas as coisas. Nossos valores vão determinar o nosso caráter. Então você tem valores, vai determinar o seu caráter. E o nosso caráter, dentro desses valores, vai determinar o nosso destino. Se as coisas não foram bem até aqui na tua vida, mas que nada dá certo, vamos dar uma avaliada no seu caráter. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu já mudei bastante meu caráter, hein? Olha, eu leio Evangelho, eu leio Bíblia desde meus 12 anos de idade. Ainda na renovação carismática católica, até os 21. A primeira vez que eu li Bíblia inteira, eu li na igreja católica. Depois eu fui ler de novo a Bíblia evangélica, que é mais fácil, tem até menos livros, né? E li tudo. E minhas atitudes, minhas ações, minha forma de agir sempre foram corretas, que nada. Quantos erros, quantas falhas, quantas pessoas machucadas no meio do caminho. Então precisamos pedir para o Espírito Santo abrir nosso entendimento para que aquilo que a gente estuda, a gente põe em prática mesmo, a gente creia que aquilo é verdade. O conhecimento, meus irmãos, ele incha. O que vai edificar o amor é a palavra sendo colocada em prática na nossa vida. E isso, então esses valores determinam o nosso caráter e o nosso caráter vai determinar o nosso destino. E finalizando das 4 perguntas que eu coloquei, a última é sobre cosmovisão. O que é cosmovisão? São as lentes que usamos para interpretar a realidade. Como é que eu enxergo? Com que lente eu estou vendo? Se a gente colocar 10 pessoas vendo a mesma cena, seja de um filme, de qualquer coisa, cada um vai interpretar de um jeito. A gente tem grupo de pessoas que gostam de futebol, tem um lance de futebol, a gente fica 2, 3 dias discutindo, cada um fala uma coisa, e é o mesmo lance. Com que lente eu estou vendo as coisas? Com que lente eu interpreto a realidade? Com que lente enxergamos o mundo? Como interpretamos a realidade? Temos muitos paradigmas. Paradigmas são como que mapas, que os mapas interpretam situações e condições de vida. O mapa, ele não é o território, mas ele guia pelo território. O território, ele é o território real. O mapa é que vai me conduzir por ali. Então os paradigmas é que vão me mostrar o caminho. Às vezes alguns vão pegar caminhos mais longos, outros mais curtos, um com mais descidas, outro com mais subida, com mais buraco, outro com menos buraco. É o mapa, é como cada um está enxergando, são os seus paradigmas. Se o mapa, o seu paradigma é correto, você alcançará seus objetivos. Agora, se o mapa está errado, você está perdido. O mundo, meus irmãos, o mundo, ele relativiza a verdade. Ele diz assim que a verdade ela não é absoluta, que tudo é relativo. Este argumento do mundo tem cegado as pessoas, impondo uma ignorância em relação à nossa vida, à nossa existência. Nós vamos redescobrir que a verdade é única e pode ser conhecida. Jesus Cristo é a verdade. Conhecereis a verdade, Jesus Cristo. E a verdade, Jesus Cristo, te libertará. Meus irmãos, o mundo diz que toda a verdade é absoluta, mas não é. Que toda a verdade é relativa, mas não é. Existe uma verdade absoluta chamada Jesus Cristo. Isso é mais que um ponto de vista. Falar de Jesus não é um ponto de vista. Você tem um ponto de vista, não. Jesus não é um ponto de vista.
Jesus é a vista de todos os pontos. Você pode falar o que for, se você tiver Jesus, se você entregar sua vida para Jesus, os pontos soltos da tua vida vão começar a ser ligados. Se você buscar a palavra de Deus, Deus vai te abençoar. As pessoas podem até criar Deus, com letra minúscula, deuses, que seja do jeito que as pessoas querem que ele seja. Porque interpretação de Deus existem inúmeras. Vou falar sobre isso aqui. Inúmeras. Então a Bíblia fala assim, os homens fazem para si muitas religiões. Boas religiões. Tem muitas religiões que são boas. Mas o fato de ser boa não significa grande coisa. Porque Jesus não é uma religião. Jesus é a vida. Eu acabei de falar o caminho, a verdade, a vida. Então, o homem cria deuses que sejam do jeito que ele quer que ele seja, mas posso e devo negar a mim mesmo e buscar conhecer o Criador do universo do jeito que ele realmente é, e não do jeito que eu quero que ele seja, ou que as pessoas interpretam que ele seja. Do jeito que ele é, realmente na sua grandeza, no seu caráter. Portanto, o mapa, o paradigma, o referencial para a sua condição na vida é a verdade que Deus revelou acerca dele mesmo pela sua palavra. Então, qual é o mapa? A sua palavra. A palavra revela quem é Deus. Se eu caminhar nessa verdade da palavra de Deus, se eu colocar minha condução de vida nessa verdade, que ele se revelou através da sua palavra, isso é, através das suas leis, dos seus princípios, do caminho de Deus, do caráter, de preceitos através do verbo encarnado Jesus Cristo, aí a tua vida começa a fazer sentido, e o teu propósito começa a ser revelado, e você começa a ser abençoado. Que tipo de lente filosófica, cultural, ideológica, religiosa, sei lá, você tem usado? Qual é a sua cosmovisão? Qual que é a sua? Através de qual lente você vê o mundo? Quer ver as principais cosmovisões acerca desse mundo? Existe uma cosmovisão que é o monoteísmo, que é o que eu creio. Um Deus, Pai de todos. Existe uma cosmovisão que é o politeísmo. A pessoa crê em muitos deuses com áreas delegadas de autoridade e poder. Existe o ateísmo, não acredita em Deus nenhum. Existe o humanismo ateístico, que é, se existe algum Deus, tem que ser o próprio homem. Existe uma outra forma de crença, que é o racionalismo ateístico. O homem agindo fora da sua divindade para exaltar sua própria razão como único significado da chegada da verdade. Olha que coisa doida. Tem um mais difícil ainda, que é o existencialismo ateístico. Um salto irracionalístico dentro do domínio acima da mente para compreender o significado da existência individual. Esse é um conhecimento indireto de uma perspectiva racional na qual o homem falha sendo Deus. Admite que não pode explicar a existência. Existe também o ocultismo. O ocultismo é muito conhecido, né? É um salto do homem dentro do invisível, no mundo sem sentido, para descobrir a sua identidade. Está cheio de fórmulas de ocultismo. O homem encontra-se com outro Deus minúsculo, que chama a si mesmo Deus desse mundo, ou Satanás. Ele é tão astuto que muitos dos que estão sujeitos a ele nem mesmo creem nele, mas ainda assim o servem. Existe o animismo, é quando o homem duvida de todas as coisas, e por fim o secularismo, que é 100% física. Não existe o mundo espiritual. Então, olha quantas formas de cosmovisão existem. Como as mentes estão criando para si coisas. Todas essas visões do mundo descrevem a busca do homem por respostas. O homem quer respostas. Mas, na verdade, essas buscas afastam do grande eu sou, exceto a primeira lá, o monoteísmo. Todas as outras que tiram Deus do centro, tiram Deus de seu maior, afastam do Senhor. Todo este ciclo é designado para seduzir o homem, tirando das mãos de Deus amoroso, para se tornar um verdadeiro escravo de Satanás. Há um vazio dentro de nós, que tem a forma de Deus dentro do coração de cada homem. E o homem vai enchê-lo de alguma forma.
ou vive num vácuo espiritual. Só que o único que pode preencher é o Espírito Santo de Deus. Então percebe-se nitidamente porque de muitas pessoas viverem crises de identidade enquanto lutam para responder questões fundamentais da vida. Não conseguem ter essas respostas por causa dessa cosmovisão. Uma vez que nós nos afastamos de Deus, nós perdemos contato com a fonte da verdade, irmãos, sobre quem nós somos. Foi o que aconteceu com Israel nos tempos do profeta Amós. Sem Deus como fonte de referência, eles se perderam na vida, e nós nos perdemos na vida e tudo que a vida significa. Portanto, meus irmãos, é o prumo de Deus. Melhor dizendo, o que é o prumo de Deus? É a verdade que Ele revelou acerca dele mesmo, através da sua palavra, que são suas leis, seus preceitos, o Verbo Jesus Cristo, a palavra encarnada. Baseado nisso, e ao encaminharmos nossas vidas para o prumo de Deus, nós podemos até mudar a pergunta, meus irmãos. Em vez de perguntar quem eu sou, de onde vim, para onde vou, como fazer, a gente acertando as nossas lentes, nossa cosmovisão, entendendo em quem nós cremos e aplicando o padrão de caráter bíblico através da sua palavra, leis, preceitos, através do Senhor Jesus, nós podemos mudar nossa pergunta e a partir de hoje começar a dizer assim: quem estamos sendo? Não quem eu sou, quem eu fui, quem eu vou ser, de onde vim, para onde vou, mas quem eu estou sendo agora? Quem você está sendo agora? Se o Senhor te recolheu hoje, você baixar a sepultura, o que vão falar de você? Depois que morreu, não importa, o que falam antes também não importa. Mas que mensagem você está deixando? Qual é a sua identidade? O que a tua vida gera no reino? Que impacto você traz para o reino de Deus? Que impacto você traz para a tua família, para a tua casa? Que impacto você traz para as pessoas próximas de você? Quem você está sendo? Amém, irmãos? Que nós possamos trazer nossa vida para o prumo de Deus, debaixo da sua palavra. Que Jesus te abençoe. Um grande abraço. Domingo temos outra live aqui no Facebook da Casa do Oleiro. E quem sabe nós vamos até colocar mais lives no decorrer da semana, mas pelo menos domingo, depois na quinta-feira estaremos juntos. Grande abraço. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.